E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas, capítulo 5, versículos 5 a 8. Eu acho que a arte inventa a realidade. Palavras mais bonitas, as que descrevem as coisas fundamentais. Verdades que só a ficção supõe. Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo. Um amador e faço questão de continuar a ser amador. Verborragia. Filosofia, arte e cultura em Fast Forward. Sejam bem-vindos ao Verborragia, esse pedaço de devaneios e cultura na podosfera. O meu nome é Carlos Samartim e eu vou ser seu guia nessas veredas tortuosas. Muito obrigado pela audiência. Caso queira falar comigo, pode enviar um e-mail para verborragia@gmail.com ou me procurar em nossas redes sociais. Esse projeto funciona através de financiamento coletivo. Caso queira e possa nos apoiar, entre no site www.apoia.se/verborragia podcast e apoie com o valor que achar justo e que não for dificultar a sua vida nesse momento já tão difícil. Encerrados os recados, muito obrigado por ouvir até aqui. Agora, vamos para o episódio. Olhe ao seu redor e busque nas coisas que te cercam a marca dos dedos das pessoas que as fizeram. Busque a marca dos dedos das mulheres e homens que plantaram sua comida, que forjaram suas panelas, que descobriram a fórmula dos seus remédios, que mineiraram cada grama de silício de seus celulares. Essas são as marcas digitais de nossos companheiros humanos. Humanidade. Esse conceito é o principal alvo de quem busca a todo custo alienar-nos. Se o outro não é humano, nada que venha dele é de fato produto de mãos humanas. Sendo assim, pouco importa o valor que se dá ao trabalho, ao sacrifício. Valorizamos sim aqueles que deificamos, os divinos portadores das máquinas, humanas ou não, que produzem sem reclamar o nosso dia a dia. E são esses mesmos homens que insistimos em chamar de deuses, que nos guiam até o cume mais alto para oferecer todos os confortos do mundo, se esquecermos que quem os fizeram, ao custo de suas próprias vidas, foram os nossos, humanos. Está na hora. Está na hora de dizermos não e nos unirmos e formarmos nós mesmos como um todo, cada um como uma célula, o corpo da verdadeira humanidade. Por hoje minha fala fica por aqui. Vou ler agora um poema que é fundamental para os tempos que vivemos, do grande Vinícius de Moraes. Eu sou assim. Quando eu tenho dúvidas sobre os caminhos da vida, recorro aos filósofos, aos poetas, aos cientistas, aos artistas. Nunca aos deuses, mitos ou profetas. Com vocês, Operário em Construção de Vinícius de Moraes. Segue. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam das mãos. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que as casas que ele fazia
sendo a sua liberdade, era sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele comia, se fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com o suor, com o cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja à frente, um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, o humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo. Tudo que existia era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar as coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele ao operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu, por destinado, sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário a sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão,
dobrá-lo de modo vário. De sorte que foi levado ao alto da construção e, num momento de tempo, mostrou-lhe toda a região e, apontando ao operário, fez-lhe essa declaração: dar-te-ei todo esse poder e sua satisfação, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas, dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas.